coisa na janela. Eu não tenho certeza se realmente era uma bruxa, mas há uns 8 ou 9 anos aconteceu algo muito estranho comigo e com um amigo, e até hoje não sabemos o que vimos. Uma noite eu dormi na casa dele. A casa ficava em um andar alto e o quarto dele tinha uma janela que dava para um pequeno pátio, onde quase não havia espaço, justamente por estar numa parte elevada da casa. Estávamos conversando, a noite passou voando e já era madrugada quando íamos dormir. De repente, meu amigo começou a me cutucar com o cotovelo para eu olhar para a janela, porque ele estava deitado de frente para ela. Quando virei, vi uma silhueta parada nos observando. Não conseguíamos enxergar direito porque a cortina bloqueava a visão, mas dava para ver claramente o contorno daquela coisa, e aquilo não parecia humano, apesar de ter uma forma parecida. Era extremamente magra, praticamente só ossos. Os braços pareciam esqueletos de tão finos, e as mãos tinham unhas longas. Em um momento, o cabelo caiu para um dos lados. Então aquela coisa se aproximou da janela, tentando abri-la. Mas como falei, era tão magra e fraca que parecia não ter força suficiente. Depois começou a arranhar o vidro da janela. Enquanto aquilo fazia isso, eu e meu amigo ficamos completamente paralisados. Não conseguíamos falar nem nos mexer. A coisa ficou nos observando por cerca de 20 minutos até ir embora. Só então conseguimos reagir, e a primeira coisa que fizemos foi sair do quarto e dormir na sala. No dia seguinte contamos tudo para a mãe dele, mas ela nunca acreditou na gente. Até hoje lembramos daquela noite com perfeição, mas nunca conseguimos entender o que realmente vimos. Algo dentro do espelho. Quando eu tinha 20 anos, meu pai faleceu e nós o velamos na casa da minha avó materna. Nesse lugar havia um guarda-roupa com um espelho em uma das portinhas. Alguém o cobriu com um pano e eu perguntei por que estavam fazendo isso. Me explicaram que o espelho é um portal e que era necessário cobri-lo para que o falecido não passasse para essa dimensão. Em certo momento, o pano caiu e ninguém voltou a colocá-lo, mas eu não dei importância. Os anos passaram e depois esse guarda-roupa foi parar no meu quarto. Nessa época também já havia falecido o pai dos meus filhos. Fiquei viúva muito jovem. Então, certa noite, cerca de um mês após a morte dele, eu tentava dormir quando de repente, na escuridão da noite, vi uma sombra passando no espelho. Achei que fosse impressão minha e ignorei, mas mais tarde, quando eu já estava quase dormindo, ouvi baterem no guarda-roupa por dentro. Foram os 2 golpes muito fortes e o som parecia vir de dentro. Levantei apavorada, abri o guarda-roupa de todos os lados e depois de me acalmar um pouco, coloquei um pano sobre o espelho, lembrando do que tinham me dito anos antes. Com o tempo, voltei a ver sombras passando e muitas vezes eu percebia movimentos porque o espelho ficava de frente para minha cama. Eu estava parada, mas no espelho parecia haver movimento. Acabei tirando aquele guarda-roupa de casa assim que pude, quando reformei a minha casa. Desde então, nunca mais coloquei um espelho de frente para minha cama. Lágrimas de sangue. Antigamente o bairro onde morávamos, aqui na Colômbia, era literalmente só mato. Havia um mega colégio atrás das casas e uns 50 metros depois começavam algumas construções. A casa onde eu vivia naquela época era cercada por capim e terrenos vazios. Quase não existiam vizinhos por perto.
Minha mãe voltava do trabalho por volta das 9 da noite, e como havia poucas casas, era normal tudo ficar muito silencioso e deserto. Quando estava chegando em casa, ela ouviu um lamento longo e assustador. O som parecia vir de muito perto. Minha mãe, que sempre foi curiosa, resolveu olhar para ver de onde vinha aquilo. Ela contou que viu uma mulher caminhando pela calçada em frente ao mega colégio. A mulher andava de uma esquina até a outra, e então parou e encarou minha mãe. Nesse instante, o lamento ficou ainda mais forte, até que parou completamente. E ela apenas ficou ali, parada. Minha mãe começou a entrar em casa nervosa, mas sentiu algo arranhar o pé dela. Saiu correndo desesperada para dentro. No dia seguinte, havia um rastro de lágrimas de sangue indo até o quintal da nossa casa. Depois disso, começaram a construir mais casas no bairro e pouco a pouco as pessoas deixaram de ouvi-la, mas às vezes ainda escutavam os lamentos vindo do colégio. O último banheiro. Isso aconteceu há mais de 20 anos, quando eu estudava no 6º ano. Como em toda escola, sempre existiam rumores assustadores, aqueles típicos boatos de sabiam que essa escola era um cemitério antes e outras histórias parecidas. Mas havia uma lenda específica que todas as meninas conheciam. No banheiro feminino existiam vários boxes e diziam que o último banheiro do fundo permanecia sempre fechado porque uma mulher vestida de branco aparecia ali. A maioria levava aquilo apenas como brincadeira, até que um dia tudo mudou. Uma colega foi sozinha ao banheiro durante a aula por volta das 11 horas da manhã. Cerca de 10 minutos depois, começou uma enorme confusão na escola. Os professores fizeram até uma reunião de emergência. Eu era um dos alunos mais bagunceiros da turma, então saí escondido para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi minha colega sendo carregada desmaiada até a sala da diretora. Ela estava tendo convulsões e gritava desesperadamente que havia visto uma mulher de branco dentro do banheiro. No dia seguinte, fecharam completamente os banheiros das meninas. Durante um tempo, elas precisaram usar o banheiro dos professores até construírem novos sanitários em outra área da escola. O antigo banheiro feminino acabou sendo transformado em depósito. O mais estranho é que várias meninas admitiram que já tinham sentido algo observando elas no último box do fundo. Mas como sempre iam em grupo, nunca havia acontecido nada mais grave. Depois daquele episódio, o medo tomou conta da escola. Quando alguém precisava ficar depois do horário, principalmente durante castigos ou atividades extras, o ambiente ficava extremamente pesado. Muitos alunos diziam ver sombras passando pelos corredores e vielas da escola. Anos depois, descobri algo ainda mais perturbador. O terreno onde a escola foi construída, em 1996, realmente havia sido um antigo lixão. E segundo os moradores antigos, alguns cadáveres já tinham sido encontrados naquele lugar antes da construção da escola. O choro no rio. Eu costumava ir para a academia às 5 da manhã. Ficava a algumas quadras da minha casa, então eu saía por volta das 4h45 para chegar exatamente no horário. As ruas estavam sempre vazias e escuras. Quase chegando na academia, perto do rio, comecei a ouvir uma mulher chorando desesperadamente e gritando pelo filho. Na hora eu parei, porque pensei que o som vinha de alguma casa e que a qualquer momento alguma senhora iria sair pedindo ajuda. Pensei até em chamar uma ambulância ou algo assim. Por isso fiquei parada
tentando descobrir de onde vinha o choro. O som parecia muito próximo, só que os minutos passaram e ela continuava chorando. Foi então que percebi uma coisa. Eu estava completamente sozinha. Não havia nenhuma casa com luz acesa. Naquele instante eu simplesmente senti que aquilo não era uma pessoa chorando. Tenho 100% de certeza de que era a Llorona. Só quem já ouviu sabe exatamente do que eu estou falando.